Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quinta R&D Session do EDP New. Queria-vos dizer que esta sessão é pela primeira vez uma sessão aberta ao público em geral. Foi divulgada assim nos canais, nas redes sociais da EDP e, portanto, certamente contamos com um público novo. E então queria começar por dizer que o EDP New é um centro de investigação aplicado do grupo EDP. Temos trabalhado sobretudo em 5 áreas principais ligadas com a energia e sempre em conjunto com as várias unidades de negócio do grupo. As nossas 5 áreas principais de conhecimento têm a ver, a primeira, com as comunidades de energia positivas e as cidades inteligentes, a segunda, ligada com as redes inteligentes e a interoperabilidade das redes, uma terceira área ligada com os temas digitais aplicados à energia, quarta área relativamente às tecnologias renováveis, à produção renovável, e uma quinta área ligada com a flexibilidade aplicada à integração de renováveis nas redes e no sistema elétrico. Portanto, esta já é a quinta sessão. Tivemos as 4 anteriores sobre diversos temas ligados também com estas áreas. A sessão de hoje é dedicada à flexibilidade e à integração das renováveis no sistema elétrico. E queria também dizer que daqui a 15 dias, estas sessões são quinzenais, sempre à quarta-feira e às 17 horas. Daqui a 15 dias teremos uma sessão também um bocadinho diferente, em que vamos apresentar 5 novos projetos que ganhámos com financiamento europeu nos últimos meses e que vão iniciar durante o mês de outubro. E, portanto, vamos falar um bocadinho de cada um deles, com um especial destaque para o projeto Ianos, que é coordenado por nós e que vai ter uma demonstração na Ilha Terceira, nos Açores. Sem mais demoras, passava então a palavra ao Nuno Filipe, que é o responsável da área da flexibilidade e que vai apresentar a sessão de hoje. Nuno, força. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Nuno Filipe, estou, como o Alexandre disse, estou à frente da área de flexibilidade e integração de renováveis. E este tema é um tema que está na agenda atual, uma vez que ouvimos falar de transição energética, descarbonização e de integração. Atualmente ouvimos falar, por exemplo, dos leilões de solar e da integração massiva de renováveis que teremos que efetuar nos próximos anos para garantir os tais cenários de descarbonização do setor elétrico. E ligado a esta integração de renováveis vem então a necessidade de flexibilidade, mas já vos vou explicar mais à frente de onde vem esta necessidade e todo o seu enquadramento. Em termos de agenda, para o dia de hoje, trago-vos então, vou começar por fazer apenas uma pequena introdução à área, focar nos tópicos de interesse e também a tal introdução ao tópico da flexibilidade, o porquê da sua necessidade. Depois terei a ajuda no segundo tópico de 2 especialistas na área, o André Pina e o Berto Martins. O André Pina, da área da direção de planeamento energético, irá nos contar como é que será o futuro do setor elétrico, a sua descarbonização, os níveis que pretendemos atingir e como é que poderemos lá chegar. Depois, posteriormente, o Berto Martins, da UNS, da nossa unidade de trading, irá dar a perspectiva económica, porque com a integração de renováveis e com o surgimento ou a necessidade da flexibilidade, é sempre preciso ter em conta que estes investimentos têm que fazer sentido. E é essa a perspectiva económica que será dada e da própria evolução dos mercados de eletricidade que será dada pelo Berto Martins. Posteriormente, passarei então para a terceira secção, na qual irei focar em 2 projetos que temos ligados à flexibilidade. Deles são o EUSIS Flex e o XFlex. Ambos focam na flexibilidade e oferecem diferentes soluções que estão atualmente a ser implementadas no seio da EDP. Posteriormente, o Miguel Patena, que é responsável pela área de inovação
da EDP Produção irá apresentar, irá focar nos projetos que estão atualmente a desenvolver, nomeadamente na área do solar, do fotovoltaico PV e do fotovoltaico flutuante e das baterias nos Açores. Posteriormente, e para acabar, teremos uma roundtable com estes 3 especialistas, onde eles vão partilhar as suas opiniões, perspectivas e irão responder às vossas questões. Durante a apresentação, vocês têm aí à vossa disposição no Teams um sítio onde podem colocar todas as questões que queiram fazer aos convidados e, por favor, façam-no ao longo da sessão para que depois, na roundtable, possamos passar à resposta a essas próprias perguntas. E então, no NIU, como o Alexandre muito bem disse, estamos divididos em 5 áreas de inovação, cada uma delas ligadas aos vários pilares de inovação do grupo EDP. Temos então a área das redes, a área das comunidades de energia, áreas das tecnologias renováveis focados no PV, no wind offshore, OEM também. Temos a nossa área de integração de renováveis e flexibilidade, que será o foco hoje, e temos uma área de digital. Em relação aos interesses desta área de integração de renováveis e flexibilidade, eles dividem-se principalmente em 4 vetores. O primeiro vetor ligado às questões da própria rede, ou seja, esta integração de renováveis traz desafios à estabilidade e à gestão da própria rede, e é isso que este tópico pretende endereçar. Para além disso, temos também a sua perspectiva económica, que eu já referenciei, ou seja, os diferentes business models, não só para as renováveis, mas também para estas novas fontes de flexibilidade, como storage, gestão de consumo, entre outras. Para além disso, temos também uma forte componente de storage, um tópico apenas dedicado a isto porque tivemos no NIU temos o legado de um projeto muito importante, foi o projeto Sensible, que teve a implementação numa comunidade de Valverde, perto de Évora. Então temos esse legado e agora pretendemos continuá-lo com 2 novos projetos que ganhamos recentemente na área do storage e que irão iniciar no próximo ano. E um dos tópicos que atualmente tem ganho imenso relevo, não só no seio da EDP, mas também a nível nacional, que é o hidrogênio verde. E aqui temos não só 2 projetos que focam precisamente esta temática, um deles com implementação em Portugal, com a instalação de um eletrolisador numa das centrais da EDP Produção. Mas para além disto, participamos num sem número de iniciativas, nomeadamente ligadas ao projeto de Sines, que tanto se tem falado. Não me querendo alongar nesta parte e passando aqui para a problemática que nos traz aqui hoje, quero-vos apenas explicar um bocadinho de onde é que ela surge, ou seja, o porquê desta necessidade de flexibilidade. Como sabem, as renováveis são recursos que são variáveis, ou seja, são recursos variáveis, não são controláveis e por melhores que sejam os forecasts, ou seja, as previsões da sua produção, existe sempre um erro associado. E então torna-se necessário que o sistema consiga lidar com esta variabilidade dos recursos, porque eles provocam não só um desequilíbrio entre a geração e o consumo, provocam um problema de fiabilidade e exigem que seja dada uma resposta muito rápida em termos das tais flexibilidades para responder a essa variabilidade. E tudo isto torna-se então, por isso, necessário termos a chamada flexibilidade, que permite então a integração das tais renováveis para os níveis de quase 100% a que nos estamos a propor para o cenário de 2050. Passando agora ao meu primeiro convidado, André Pina.
fazendo aqui uma pequena só introdução e contando um bocadinho aqui a história do André. Então o André tirou um PhD em Sistemas de Energia Sustentáveis no Instituto Superior Técnico, enquadrado no programa do MIT Portugal. Obteve o grau de doutor no ano de 2012. Após ter feito o seu PhD, trabalhou como researcher, como investigador no Instituto Superior Técnico e juntou-se à direção de planeamento energético da EDP em 2017, onde tem trabalhado nos vários cenários de longo prazo de evolução dos sistemas energéticos, também em termos de regulamentação e em tecnologias inovadoras, tais como os sistemas storage e hidrogênio. André, passo-te então a palavra. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Portanto, eu vou focar-me para vos falar um bocadinho sobre a transição energética que estamos atualmente a viver e quais são os principais drivers e implicações desta transição energética. É comumente aceito que nós, para limitar o aumento da global temperatura, temos que reduzir as emissões de CO2. E a Agência Internacional para as Energias Renováveis estima que 90% da redução necessária das emissões relacionadas com o setor energético possam vir do aumento de fontes de energias renováveis e também do aumento da eficiência energética, incluindo a eletrificação. Portanto, se puderes passar para o próximo slide, Nuno, o que nós vemos é que atualmente, hoje em dia, as energias renováveis são já a forma mais barata de produzir eletricidade para cerca de 2/3 da população mundial. Vemos que há países onde o recurso eólico apresenta bastantes vantagens face ao recurso solar, enquanto que, por exemplo, aqui no sul da Europa, Médio Oriente e até no Sudeste Asiático, a energia solar poderá desempenhar um papel muito relevante, seja a nível centralizado, como a nível descentralizado, poderá vir, de facto, a influenciar todo o sistema elétrico, como vamos ver no futuro. Por outro lado, e se puderes avançar, o que nós também vemos é que, por si só, aumentar a percentagem de renováveis no setor elétrico não é suficiente. Atualmente, nós encontramos aqui neste ponto A, em baixo, onde nós temos uma certa percentagem de eletricidade em termos do uso final de energia, cerca de 21, 25%, consoante os sistemas energéticos, e temos um certo nível de descarbonização do setor elétrico. Se nós apenas trabalharmos para descarbonizar o setor elétrico, o que nós vamos estar essencialmente a fazer é reduzir emissões passando do A para o ponto B, em que o eixo dos Y mostra a percentagem de redução de emissões. Ou seja, a única forma de nós, de facto, maximizarmos os proveitos que nós conseguimos tirar do setor elétrico e da facilidade de integração de renováveis no setor elétrico é se nós andarmos primeiro para a direita, aumentando a percentagem de eletrificação em vários setores, como, por exemplo, os transportes, o setor do aquecimento e arrefecimento, e melhorando a eficiência energética, e, por outro lado, aumentando a percentagem de renováveis para reduzir o fator de emissão. E aí poderíamos chegar a um ponto C, onde claramente a eletricidade por si só não consegue cobrir todo o sistema energético, irão ser precisas outras alternativas, mas que terá um peso muito significativo no nosso uso energético do futuro. Se avançarmos, Nuno, podemos ver que, a nível mundial, a União Europeia tem liderado este esforço de descarbonização. Recentemente, a Comissão Europeia propôs o Pacto Ecológico Verde, tem como último objetivo, atingir a descarbonização total da União Europeia até 2050. O Pacto Ecológico Verde consiste num conjunto de medidas que serão agora discutidas ao longo dos próximos anos e que, para além de definir trajetórias indicativas para a descarbonização da União Europeia, tem também como objetivo secundário garantir o desenvolvimento económico através do estabelecimento de estratégias industriais e a mobilização de investimentos no setor energético. Para 2030, a proposta mais recente é que nós passemos do target que está atualmente acordado de 40% de redução de emissões para 55% e em 2050 do target atualmente de 80% de redução de emissões para chegarmos à neutralidade carbónica. O que é que isto implica? Em termos de setor energético, se puderes passar, Nuno, vemos que no caso da energia primária, do lado esquerdo, isto implica que as renováveis passem atualmente de uma percentagem que anda entre os 14% e os 20% a nível europeu, para cerca de 28% em 2030 e que atinjam acima de 65% da energia primária em 2050. Temos aqui duas colunas. Estas duas colunas é porque efetivamente existem várias formas de nós atingirmos a neutralidade carbónica.
Isto são apenas dois cenários, modelados pela Comissão Europeia, em que o cenário mais à esquerda, o 1.5 TEC, consiste num uso mais forte da tecnologia para descarbonizar o sistema energético, enquanto que o 1.5 LIFE consiste num conjunto de medidas mais condizentes com uma alteração do nosso estilo de vida e que façam reduzir as nossas necessidades energéticas. Mas em termos de peso de renováveis, os resultados são praticamente o mesmo. Olhando agora para o gráfico do meio, vemos também que a eletricidade, que neste momento contabiliza entre 22% e 25% do consumo de energia final na Europa, tenha que dobrar e passar a ser 50% do nosso uso de energia final. Como disse, isto implica estar a eletrificar, ter uma eletrificação muito forte a nível do setor dos transportes, mas a mesma a indústria terá que encontrar formas de eletrificar uma boa parte dos seus processos. Finalmente, por forma a garantir esta entrada de renováveis e a apoiar este aumento da eletrificação, será preciso fazer um investimento muito forte em fontes de energias renováveis no setor elétrico. Podemos ver do lado direito é que é expectável que a nossa capacidade de produção do setor elétrico triplique até 2050, passando de cerca de 1.000 gigawatts para perto de 3.000, em que o peso das energias renováveis passem de 44%, 50% que temos hoje, para 90% em 2050. Nós avançarmos, vemos que isto é uma tendência que será visível em todos os países europeus. No entanto, há que distinguir entre fontes de energias renováveis que nós conseguimos gerir, e aqui nós podemos estar a falar até um certo grau da grande hídrica, mas também de centrais a cogeração biomassa, por exemplo, de fontes de energias renováveis que têm maior variabilidade na sua produção, nomeadamente a energia eólica e a energia solar. O peso destas energias no nosso mix elétrico irá determinar as dificuldades que nós poderemos ter na sua integração. E o que nós vemos é que atualmente Portugal, Espanha, Alemanha e o Reino Unido contam já com cerca de 35% da sua eletricidade a vir destas fontes renováveis variáveis, mas que para 2030 se dê já um salto bastante significativo, chegando a perto entre 50% e 60%, e para 2050 se possa ir mais além, atingindo valores entre os 75% e 80% para várias geografias. Só para tirar as dúvidas, do ponto de vista de Portugal, o facto de nós não aumentarmos tanto para 2050 é porque nós contamos já com uma grande produção de energias renováveis por parte de energia hídrica e que não está aqui contabilizada neste gráfico. Mas em termos de energias renováveis no sistema elétrico total, a expectativa é que, e os planos de Portugal, é que em 2030 tenhamos já 80% de renováveis no setor elétrico e facilmente atingiremos a descarbonização completa do setor elétrico entre 2040 e 2050. A acompanhar este aumento de renováveis, o que é expectável também é que haja um grande aumento da capacidade do sistema de consumo se adaptar. Portanto, o que nós temos aqui do lado direito é a capacidade de gestão da procura que cada sistema elétrico poderá aumentar entre 2020 e 2030. E, de facto, vemos que em certas geografias nós vamos duplicar ou até triplicar essa capacidade de gestão. Queres avançar? Ora, este grande aumento de renováveis, o que vai fazer é que vai exacerbar alguns dos problemas que já temos hoje na gestão dos nossos sistemas elétricos. E isto vai afetar tanto a geração dos ativos não variáveis, como vai introduzir volatilidade nos preços do mercado elétrico. Olhando para a figura, isto é a produção de eletricidade e o preço do mercado elétrico na Alemanha em outubro de 2017. A cheio nós temos a produção. E o que vemos é que a partir do final do mês de outubro, houve um aumento muito significativo na produção de energia eólica na Alemanha, o que levou ou que forçou a que as outras fontes de energia tivessem que se ajustar a este aumento de produção de renováveis. Naturalmente, elas tanto poderão ter que reduzir, como é o caso que estamos aqui a ver, para acomodar a maior produção de renováveis, como podem ter que aumentar de forma bastante acelerada para compensar uma possível queda na produção. Isto depois tem impactos no mercado elétrico e podemos ver a linha azul, em que vemos que, com o aumento das fontes de energias renováveis, houve um decréscimo do preço de eletricidade, tendo atingido preços negativos, até a volta de menos de 30 euros por megawatt-hora, durante várias horas. Portanto, se andarmos mais para a frente, isto implica que o valor que cada tecnologia vai conseguir tirar do mercado vai ser diferente. Vamos então olhar agora aqui para a Espanha. Do lado esquerdo, nós temos um perfil médio de geração em Espanha, em 2018,
em que vemos que o perfil de produção é muito estável ao longo para cada fonte energética. A linha a cheio é a procura de eletricidade e a linha a tracejado é o preço do mercado elétrico. E como vemos, o preço do mercado elétrico segue de forma bastante próxima a procura de eletricidade. Olhando agora para o que é esperado para 2030, e isto são dados da IHS, que são os analistas no setor elétrico, vemos que em 2030 é expectável que a produção de energia eólica e de energia solar cresçam substancialmente. Este aumento, em particular, da produção de energia solar, tem um perfil muito concentrado em algumas horas do dia, irá fazer, se olharmos para a linha tracejada, com que o preço do mercado elétrico caia precisamente nessas horas. Para além disso, e olhando agora, por exemplo, para a curva a cheio de vermelho, da hídrica, nós vemos que isto poderá forçar a produção de energia hídrica a ter que se adaptar aos perfis de produção das outras fontes renováveis. Se virmos, o aumento que nós estamos ali a ver entre as 17 e as 21 horas da energia hídrica poderá criar dificuldades a nível de gestão dos reservatórios e também das próprias máquinas. Em termos de receitas, o que nós vemos então é que cada fonte de energia vai ter um retorno diferente consoante a sua participação no mercado. E no lado direito, o que nós vemos é que tanto a energia solar como a energia eólica poderão vir a receber menos do que o preço de base load ou o preço da pool que nós estamos habituados a olhar em média a cada ano, e este decréscimo é expectável que aumente entre 2020 e 2030, enquanto no caso da energia hídrica, ela poderá estar a aumentar as suas receitas face à média, precisamente porque tem essa capacidade de deslocar a sua produção para as horas onde existe maior valor a capturar. Okay? Naturalmente, todas estas dinâmicas serão influenciadas por outros fatores, como, por exemplo, a existência de mecanismos de flexibilidade que possam apoiar a aumentar o consumo nas horas de muita penetração de energias renováveis. Se andarmos para a frente, e como eu já referi anteriormente, o que temos aqui são dois exemplos de dias que passaram em 2016 e em 2019, onde tivemos grandes variações de procura e de produção de energia eólica. Portanto, o que nós vemos é que com uma queda abrupta da produção de energia eólica, nós vamos precisar de ter capacidade suficiente em backup para garantir que o sistema tem eletricidade suficiente para funcionar mesmo quando os recursos são insuficientes. Obviamente que o facto destas centrais terem de funcionar não é algo que seja desejável e, portanto, a médio e longo prazo terá que se encontrar alternativas para as centrais a gás, mas no curto prazo, no curto e médio prazo, serão precisas para, e porque já estão instaladas, serão precisas para manter as luzes acesas, como se costuma dizer. Ora, a sua redução das horas de funcionamento vai fazer com que elas tenham também um problema de rentabilidade. Foram investimentos que foram feitos e que ainda estão neste momento a ser pagos e, portanto, se elas trabalharem cada vez menos horas, elas terão maiores dificuldades em recuperar os investimentos que foram realizados. Para promover ou para resolver este problema, vários países estão agora a implementar mecanismos de remuneração de capacidade, reconhecendo que, efetivamente, a capacidade de oferecer potência ao sistema é algo que deve ser reconhecido, dado que os consumidores devem ser abastecidos independentemente de haver energia eólica ou energia solar suficiente, e é expectável que estes tipos de mecanismos possam apoiar ou garantir a viabilidade destas centrais. Se avançarmos, então, para terminar, o que se vê é que com o aumento da penetração de fontes renováveis, nós vamos ter uma maior dificuldade em garantir um balanceamento entre a geração de eletricidade, que é o que temos no gráfico do lado esquerdo, e o perfil de consumo, que é o que vemos no lado direito. Mas, no entanto, é preciso garantir que este match existe a todo o instante. E então, será preciso dotar o sistema de uma maior flexibilidade, que pode vir de várias opções, que serão a seguir discutidas em maior pormenor. Portanto, do ponto de vista de armazenamento, nós podemos estar a falar de a bombagem ou eventualmente até hidrogênio como forma de providenciar armazenamento em larga escala e a longo prazo, baterias para providenciar armazenamento mais de pequena escala e de curta duração, portanto, para fazer variações mais rápidas, ou outras tecnologias que possam ainda aparecer, e está a haver muita investigação nesta área. Do ponto de vista da gestão da procura, nós podemos estar a falar de uma maior participação dos consumidores no mercado elétrico, ajustando os seus perfis a possíveis sinais de preços que possam vir, e aqui podemos estar a falar, por exemplo, de um veículo elétrico,
Mas também podemos estar a falar de grandes consumidores, como possivelmente eletrolisadores, que possam ajustar o seu perfil de produção de hidrogênio consoante a disponibilidade de preços baixos no mercado elétrico. E, finalmente, mas não menos importante, será relevante aumentar as interligações entre os diferentes países, reconhecendo que existem diferentes recursos a nível europeu, que possam, de facto, ser complementares para garantir o bom funcionamento do sistema e garantir uma maior introdução de renováveis a um custo mais baixo. Pronto, e eram estas minhas mensagens. Obrigado, Nuno. Muito obrigado, André. Te deste uma visão muito completa sobre o impacto das renováveis e o que é que se espera para o futuro nos vários cenários de descarbonização. E tocaste num ponto muito importante, que é o impacto dessas renováveis nos mercados de eletricidade. Para desenvolver este tema, temos então outro convidado, especialista na área, o Berto Martins. O Berto Martins, atualmente com 53 anos, nascido e criado em Lisboa, obteve o seu grau académico na Universidade do Porto, em 1990. Juntou-se à EDP em 2002 e atualmente é diretor da divisão de mercados de eletricidade, sendo responsável pela gestão de todo o portfólio geracional para o mercado ibérico. Berto, a palavra é tua. Berto, estás em muted. É só isso. Sorry, verdade. Boa tarde a todos, agora sim. Dizia eu que vir atrás do André torna-se complicado, porque na prática ele já tocou as mensagens todas, à parte da questão da viabilidade económica das diferentes opções, que já tocou basicamente em todas as questões que são efetivamente relevantes do ponto de vista deste novo paradigma do setor elétrico nos próximos anos. Naquilo que algumas das entidades oficiais vão anunciando como sendo a realidade para 2030 e 2050, e eu não vou fazer para já nesta primeira fase nem mais nem menos do que comprovar exatamente tudo isso com uma informação ligeiramente diferente, mas vamos navegar ao longo daqui de meia dúzia de slides sobre o tema e falamos depois no final sobre essa questão mais de mercado e de como é que se podem viabilizar esses investimentos. Começando aqui então neste slide, e portanto dizer que esta questão das energias renováveis não é nada que nós não estejamos já habituados. No passado recente tivemos inclusivamente já 4 dias consecutivos com um mix 100% renovável em Portugal e o sistema sobreviveu e portanto a REN, enquanto operador de sistema, conseguiu efetivamente garantir a segurança do sistema e o abastecimento de todos os consumos sem qualquer tipo de problema. E porquê? Porque nós, de facto, temos um portfólio bastante flexível, com um peso hídrico muito significativo e apesar de se falar muito em solar, e eu próprio vou falar em solar mais à frente, mas vamos ter em conta que a componente hídrica, particularmente a hídrica reversível com bombagem, como o André referiu, no storage de longo prazo, terá também no futuro um papel crítico e muito importante nos sistemas. Mas concretizando aqui neste slide de 15 de abril de 2020, é um facto que estávamos em pleno estado de emergência, numa situação de consumo deprimido face ao lockdown que todos tivemos que viver, mas vemos aí uma mancha verde, e para quem me conhece sabe que o verde é sempre uma cor com a qual eu convivo muito bem, uma mancha verde muito significativa, que diz respeito à energia renovável deste dia. E, portanto, praticamente que só a componente solar, que ainda é pouca neste momento em Portugal, que está a crescer, mas que ainda se situa na casa dos 600 megawatt de pique, que já tem algum peso, digamos assim, durante um dia de menor consumo, mas aqui fundamentalmente estamos a falar de vento que cobriu quase todo o diagrama. Em cima disto temos uma mancha mais clarinha de importação. Porquê? Porque estamos interligados com o mercado ibérico. A energia do lado lá da fronteira era mais barata do que a produzida do nosso lado e, portanto, importamos ainda assim alguma energia para aquilo que é a satisfação dos nossos consumos e, adicionalmente, também alguma bombagem, porque a diferença que vem aí entre a linha mais escura e o topo do gráfico diz respeito exatamente ao consumo de bombagem que nós tivemos nesse dia. Portanto, fizemos efetivamente uma bombagem muito intensiva, colocando água nos reservatórios superiores para depois poder utilizar em horas posteriores. E aqui vem desde já uma primeira mensagem de flexibilidade que estes reservatórios reversíveis podem trazer ao sistema, como o André disse, e vamos ver também um pouco mais à frente, em casos em que o preço possa ser negativo ou próximo de zero,
teremos seguramente a oportunidade de deslocar energia dessas horas também com esta tecnologia de recurso da bombagem. Passando ao próximo slide, vemos uma mensagem que está em linha com o que o André também referiu. Aqui uma mensagem da Euroelectric, que para 2030 devemos ter a nível europeu um target de 60% de energias renováveis. E com base nestes 60% em 2030, que depois permite então atingir a total descarbonização em 2050, prevê a Euroelectric que tenhamos que triplicar a nível europeu aquilo que é a nossa energia em termos de tecnologia solar. No próximo slide vemos o que está previsto para Portugal em termos do crescimento da capacidade instalada e focando-nos também uma vez mais no solar e na eólica, vemos que de 2020 para 2030 passamos de 2 gigawatt-hora para 9.3 gigawatt-hora. Okay? E em termos de vento de 5.4 para 9.3, praticamente mais do que triplicamos no solar e quase duplicamos do ponto de vista do vento. E claro que depois terá o seu reflexo em termos de aumento de produção. Slide seguinte, temos exatamente uma informação parecida, mas para a Espanha, onde nós também temos uma presença significativa, como sabem, e em Espanha, portanto, estão previstos apenas, entre aspas, como é óbvio, 39 mil megawatts de potência solar instalada em 2030. E de facto começam então aqui os desafios, quer dizer, como é que se consegue gerir um sistema com tanta energia solar. Muito rapidamente, para chegarmos depois às questões financeiras, que serão seguramente mais interessantes, para atingir estes números, vemos no próximo slide apenas algumas das opções que são possíveis. Nuno, obrigado. Falamos de centrais híbridas para maximizar a utilização das redes de transporte, utilizando o solar e a eólica nas horas em que eventualmente a hídrica não funciona. O André mostrou há pouco aquele diagrama de 2030, salvo erro, e eu já vou confirmar isso daqui a pouco, em que a hídrica trabalha numas horas, o solar e a eólica nas outras, e portanto com base nestas tecnologias, nestas centrais híbridas, podemos utilizar os mesmos pontos de ligação à rede para poder fazer uma gestão otimizada dos ativos, centrais solares de larga escala, solar flutuante, creio que também vamos falar sobre ele daqui a pouco, com o nosso colega Miguel Patena, e também o solar distribuído, que depois nos provoca as questões de gestão de rede envolvidas. Passando então também ao próximo slide, e vamos tentar ver então, o André trouxe dados internacionais, eu prefiro montar na nossa máquina do tempo e viajar diretamente para julho de 2030, que está na página seguinte, e ver o diagrama real de cargas que aconteceu no dia 7 de julho de 2030 e no dia 6 também, portanto há aí um cenário mais agressivo e que confirma exatamente aquilo que o André disse, portanto isto não estava combinado, mas de facto os dados de 2030 que a máquina do tempo permitiu avaliar confirmam que efetivamente vamos ter preços algo negativos no pico solar do mês de julho. A hídrica, como o André disse também, é deslocada para o vazio da noite e para o final do dia, porque durante o dia o sol e o vento são suficientes para acomodar todas as necessidades de consumo do país, e já vemos inclusivamente aí também algum achatamento da curva da procura inerente aos tais mecanismos de gestão de consumo que vão seguramente nascer daqui até 2030. O grande problema é como é que vamos, de facto, chegar a este cenário de 2030, mas se a máquina do tempo só está programada para saltar diretamente para 2030, o trajeto daqui até lá será um pouco mais complicado. Na página seguinte, e já voltando então novamente à nossa realidade, temos consciência que isto vai ser um desafio, este equilíbrio com todas estas tecnologias, mas aqui a grande questão de facto prende-se com a segurança do sistema e com os mecanismos para conseguir de alguma forma ter um sistema sustentável também do ponto de vista daquilo que é o nascimento de todas estas tecnologias de geração, armazenamento e de gestão ativa do sistema, que têm que de facto ser rentabilizadas per si, sob pena de não conseguirmos chegar a 2030 com o sistema seguro. Os ativos vão estar distribuídos, vimos há pouco, portanto temos para além dos ativos ligados à rede de transporte, vamos ter muitas coisas ligadas à rede de distribuição. O hidrogénio, que poderá ser, uma vez mais a minha costela, o hidrogénio verde, 100% com recursos renováveis dedicados à produção de hidrogénio, ou, como o André falou há pouco também, termos uma gestão integrada em que aproveitamos os excedentes existentes na rede, em que originam preços baratos para então produzir energia para abastecer os eletrolisadores e com isso permitir a eletrificação
dos transportes pesados, marítimo, avião, caminhão, etc., que também serão fundamentais para atingir o objetivo da descarbonização. O tema das redes, e no slide seguinte, apenas um boneco muito exemplificativo daquilo que é a guerra de poder entre o DSO e o TSO. Ambos querem ser os donos, digamos assim, do processo, mas, no entanto, apenas deve haver um mercado para estas questões das flexibilidades. E, portanto, aqui o que tem que haver seguramente é uma articulação estreita, e os novos projetos que estão neste momento em estudo na Comissão Europeia, muitos deles têm a ver com este tema, mas o DSO tem que estudar a segurança da sua rede e, em simultâneo, permitir que os ativos ligados à rede de baixa tensão possam então participar também nos mercados e utilizar as suas flexibilidades, uma vez mais em benefício dos custos para o sistema, porque estamos a falar de tecnologias que já estão no terreno, o cliente pode deslocar o seu consumo, pode utilizar o seu veículo elétrico para fornecer essa flexibilidade. Porquê utilizar baterias, como foi referido, baterias para o armazenamento de curto prazo, baterias dedicadas especificamente a isso, quando temos efetivamente um conjunto de veículos elétricos ligados à rede que podem de alguma forma fornecer essa flexibilidade também? Portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. No entanto, isso efetivamente implica, uma vez mais, investimento, implica smart metering, implica gestão ativa e informação em tempo real para que permita o consumidor utilizar mais energia ou inclusivamente vender excedentes à rede, situação que não está atualmente nem regulamentada, nem passível de ser remunerada convenientemente para que possa nascer. No último slide, e para terminar, apenas dizer que, de facto, tudo isto é possível no futuro. Aliás, fomos há bocadinho a 2030 e vimos que era possível, mas teremos que ter políticas adequadas, teremos que ter mercados diferentes. Não pode ser apenas o mercado de energia que, como vimos, irá ter preços negativos em algumas horas, não remunera convenientemente todos estes ativos. As centrais de produção, mesmo as solares, que têm vindo a ter um custo cada vez mais baixo ao longo dos últimos tempos, mas têm que ser efetivamente remuneradas e, portanto, o mercado deve ter ou mecanismos de capacidade ou price spikes que possam de alguma forma no final também rentabilizar os ativos. Agora, tudo isto tem que ser sustentável, e sustentável significa que para o consumidor final o custo tem que ser o mais baixo possível, mas para o produtor também tem que ser uma receita adequada para que viabilize com isso os seus investimentos. E há de facto aqui muito investimento a fazer. Os mecanismos de demand side response, a questão do hidrogénio, os serviços de sistema de inércia sintética e de resposta rápida de frequência que são prestados pelas centrais convencionais e que no futuro teremos muitas horas onde não existirão centrais síncronas e com inércias significativas na rede, e portanto a rede tem que ser dotada de outro tipo de mecanismos e tudo isso tem que ser devidamente remunerado e investido atempadamente para que, chegando a 2030, naquele cenário que vimos há pouco, o sistema possa de facto ser seguro e que possamos atingir os objetivos propostos para a descarbonização com toda a segurança de abastecimento que assim é exigida também. E com isto terminava e fico à disposição para questões posteriores. Obrigado. Ok, muito obrigado, Alberto, pela tua visão muito completa sobre o tópico. E tocaste aí num ponto que eu acho muito interessante, que é precisamente a welfare, ou seja, por um lado, o sistema tem que ser beneficiado, mas por outro também temos de ter razões, ou tem que haver razões para o investidor realmente investir nos projetos de energias renováveis e tem que ser recompensado por tal. Agora, passamos então à terceira secção da nossa sessão, que será focada numa parte de implementação, ou seja, nos projetos, começando pelos projetos do NIO, que tocam nesta temática, e aí irei apresentar dois, aqueles que atualmente estão a ser implementados e desenvolvidos no seio do grupo EDP, e posteriormente o Miguel Patena, da EDP Produção, irá focar-se no fotovoltaico flutuante e nas baterias. Começando então pelo projeto EuSysFlex, é um projeto europeu. Aliás, a nossa atividade baseia-se principalmente, ou o core da nossa atividade baseia-se principalmente nos projetos H2020 europeus.
E o projeto EuSysFlex pretende então olhar para um futuro onde teremos uma penetração de renováveis na Europa de mais de 50%. Começando por perceber quais é que são as necessidades e as scarcities que a integração dessa elevada cota de renováveis provoca no sistema, depois percebendo como é que os mercados vão ter que evoluir, nomeadamente o mercado de serviços-sistema, e posteriormente terá, como podem ver à direita, 6 demonstradores em diferentes países, onde irão ser testadas diferentes soluções. E aqui há um especial foco que quero aqui detalhar, uma das soluções que será apresentada em Portugal, que é uma Virtual Power Plant. Para além disso, também temos outro conceito que será implementado em Portugal, que é o FlexHub, que foca mais na rede de distribuição e que será o foco de outra sessão de R&D. Este projeto tem cerca de 34 parceiros, entre TSOs, DSOs e a parte da academia. Tem várias geografias e é um projeto que se iniciou em novembro de 2017 e irá ser concluído no próximo ano, outubro de 2021. É um projeto de 4 anos. Então, vou passar a explicar uma Virtual Power Plant. Basicamente, o conceito que está no core da Virtual Power Plant é a agregação. Ou seja, queremos criar uma unidade geradora virtual que agrega, por um lado, renováveis, e por um lado renováveis variáveis, e aqui podemos falar principalmente de eólico e solar, e por outro lado renováveis despacháveis, como por exemplo a hídrica, que é uma grande fonte de flexibilidade e um recurso de muito fácil controle. E então neste portfólio agregado conseguimos compensar a variabilidade destas renováveis com os recursos despacháveis, como por exemplo a hídrica, e temos uma única unidade, que atua como uma única unidade virtual, que tem o balanceamento feito de forma interna. A Virtual Power Plant, que está a ser desenvolvida pela Siemens, também parceiro do projeto, irá ser implementada e está a ser implementada na UNS, na unidade de trading. Esta Virtual Power Plant tem como ativos renováveis não despacháveis, tem o fotovoltaico flutuante que será instalado no Alqueva, as baterias também, e tem 2 parques eólicos da EDP Renováveis, Alto da Cotada e Falperra, que se localizam no norte de Portugal. Como recursos despacháveis, temos Alqueva, por um lado, e a central de velocidade variável Venda Nova 3, que conferem, então, a capacidade de controlo ao nosso portfólio integrado. E o objetivo, como podem ver à direita, é precisamente esta Virtual Power Plant participar nos mercados de eletricidade, ou seja, estamos a falar no Day Ahead e no Intraday. E estamos a falar também no mercado de serviços de sistema, que é organizado a nível nacional e que é gerido pelo nosso TSO, Operador de Sistema da Rede de Transmissão, a REN. O objetivo principal desta Virtual Power Plant. Então, a Virtual Power Plant será alimentada por um conjunto de dados vindos em real time dos vários ativos que estão ligados à nossa Virtual Power Plant. Irá ser alimentado também pelas disponibilidades desses ativos a médio prazo, pelos dados do tempo, ou seja, o Weather Forecast, e também pelo histórico de dados de mercado. Com tudo isso, esta Virtual Power Plant, e através de algoritmos de inteligência artificial, tem a capacidade de fazer previsões não só para a produção dos ativos renováveis variáveis, mas também fazer uma previsão para os preços dos diferentes mercados no qual participa, e que vocês podem ver aí, podem ver neste slide. E então o que pretende é precisamente otimizar a estratégia de bidding e participação nestes diferentes mercados nas suas respectivas janelas temporais. E com isso conseguir fazer uma gestão otimizada do seu portfólio e tirar mais em termos económicos dos seus ativos. Em termos de, aqui é um esquema mais complexo, um esquema de comunicações e troca de dados
entre entre a nossa Virtual Power Plant e os sistemas atuais da EDP. Eu não vou entrar em grande detalhe, queria apenas focar que à direita, a nossa Virtual Power Plant é composta por dois grandes componentes. O primeiro, o VPP Core, à direita, do lado do canto superior direito, que basicamente é o nosso cérebro, é o cérebro da nossa VPP e é onde estão todos os algoritmos avançados de forecasting de preços e de recursos. Isto é um serviço que está na cloud. Instalado mais abaixo, instalado nos escadas da UNJ, temos então o VPP Controller, que é a unidade responsável pela implementação do resultado do mercado, e é uma unidade física, ou seja, é um computador que está instalado nos servidores da UNJ, e precisamente ele implementa não só o resultado do mercado, mas também é responsável pela compensação em real time do desvio das renováveis, assegurando que os compromissos a que nos propusemos nos mercados são completados com sucesso. Podem ver à direita e da parte de cima que temos então isto dividido por duas grandes redes no CEDP, ou seja, existe comunicação entre o VPP Core e a plataforma, o nosso Data Lake na UNJ, que depois, através do qual depois será feito o bid em mercado, e a comunicação com os ativos é feita através do sistema escada, em que o VPP Controller irá receber informação, e o VPP Core também, dos diferentes despachos, não só, ou seja, teremos uma ligação ao despacho da EDP Renováveis, que não existe e que foi feito para este projeto, e também temos uma ligação direta aos vários ativos hídricos que serão usados neste portfólio. Em termos de teste, teremos então dois tipos de teste. Primeiro, iremos começar pelas simulações offline, e aqui estas serão muito importantes para verificar a viabilidade e a fiabilidade de todos os algoritmos desenvolvidos para a VPP, e verificar que efetivamente as estratégias definidas de participação em mercado fazem sentido, estão alinhadas e que também estão alinhadas com as estratégias atuais da UNJ. E após esta validação em offline, teremos então a demonstração real em que iremos utilizar para isso os ativos hídricos, ou seja, iremos utilizar Venda Nova 3 e os parques eólicos. Em relação ao Floating PV, as baterias e o Alqueva, estes serão apenas testados devido aos timings do projeto e de implementação do Floating PV, estes serão apenas testados em cenários offline. Basicamente, o que nós queremos posteriormente é determinar e ter os resultados que permitam avaliar os KPIs, os Key Performance Indicators, que definimos para o projeto, para mostrar efetivamente os benefícios que são gerados com esta VPP. Ou seja, o aumento esperamos, de revenue que conseguimos tirar por esta gestão otimizada. Para além disso, também perceber porque existe aqui um algoritmo da Siemens para otimizar o OEM, que mais valia conseguimos tirar disso, e precisamente confirmar a compensação da variabilidade das renováveis. O último slide agora sobre o projeto, em termos de timeline, ou seja, onde é que nós estamos e quais são os próximos passos deste projeto. Em termos de onde é que nós estamos, a nossa situação atual, estamos atualmente a concluir a integração das ferramentas da VPP, estão atualmente a ser integradas nos sistemas da EDP, a acabar os links e a configuração dos links com os diferentes despachos, e estamos a começar a demonstração offline. Olhando para a timeline que está abaixo no slide, podemos ver que a demonstração online está programada para o início do próximo ano, final deste ano, início do próximo ano, e em fevereiro do próximo ano teremos então a análise e discussão dos resultados, bem como a verificação dos vários KPIs que definimos. E perceber então a mais-valia
deste projeto. Só de salientar que no final deste projeto pretendemos ter uma VPP que seja uma solução comercial e que possa incluir no seu portfólio não só estas tecnologias que eu referi, mas também ser mais flexível, ou seja, incluir outro tipo de flexibilidades, como por exemplo a gestão do consumo, entre outras. E que também seja aplicada a diferentes mercados, porque esta está aplicada à realidade ibérica. Concluído o projeto SysFlex, passo então a apresentar o programa o projeto também H2020, que se chama Xflex Hydro e que é focado na hídrica. Mas vou começar aqui por vos apresentar este vídeo sobre o projeto. Ok, depois deste poderoso vídeo e música, espero que estejam todos motivados para conhecer este projeto que se iniciou em 2019 e que precisamente explora um dos grandes ativos e uma das grandes fontes de flexibilidade atual e também do futuro. Tal como foi referido pelo André e pelo Berto, a hídrica tem aqui um enorme potencial de conferir flexibilidade e de compensar precisamente essa variabilidade. Este projeto tem 6 demonstradores principais e um follow-up. Estes demonstradores estão localizados entre 3 países, ou seja, temos Portugal e aí temos 3 demonstradores principais, Frades 2, Alqueva, Alto Lindoso, com o follower Caniçada. Temos também 2 demonstradores em França e um na Suíça. Estes demonstradores estão divididos em 3 grandes grupos, ou seja, Run-of-River, ou seja, chamada fio d'água, onde se irá testar também a hibridização com a bateria, ou seja, storage eletroquímico. Temos centrais de storage apenas, em que se vai testar ou seja, o alargamento da gama de operação dessas próprias centrais, garantindo aqui uma maior flexibilidade a essas centrais na sua operação. E temos também centrais que pump storage, ou seja, centrais com bombagem, em que iremos testar não só a velocidade variável, mas também o hydraulic short circuit, ou seja, o curto-circuito hidráulico. O objetivo, este projeto está dividido em 3 grandes fases e no próximo slide foca precisamente essas 3 grandes fases, ou seja, começámos em 2019, temos uma primeira fase de inovação com 2 componentes principais, uma matriz de flexibilidade, onde iremos ter na tal matriz não só as diferentes tecnologias, mas também os diferentes serviços de sistema que as tecnologias podem fornecer e os serviços de sistema adicionais que elas podem fornecer e os diferentes mercados, ou seja, vamos cruzar estes 3 componentes. O SPPS. O SPPS é o Smart Power Plant Supervisor. Basicamente é um controlo inteligente que através de sensorização que será instalada, que atualmente já existe, mas que será também adicionalmente instalada nas centrais, permitirá recolher imensa informação e através de algoritmos avançados de otimização, irá permitir para cada um dos pontos de funcionamento otimizar ao máximo a central em termos de eficiência de operação, o que depois se irá refletir não só nos intervalos de manutenção, disponibilidade, etc.
tal como a implementação das várias componentes que eu já referi anteriormente, por exemplo, o alargamento da gama de operação. Teremos uma segunda fase de demonstração, nestes 6 demonstradores principais com o follower. Com os resultados destes demonstradores, iremos então entregar um roadmap que precisamente pretende explicar às diferentes utilities na Europa, às diferentes reguladores, aos diferentes governos, como é que os principais desenvolvimentos feitos durante o projeto podem ser aplicados ao parque hídrico da Europa. Isto é muito importante porque todos os projetos europeus têm uma forte componente de escalabilidade e replicabilidade. Após esse roadmap, para além desse roadmap também, que já está numa fase entre a demonstração e a implementação, ou seja, aqui o deployment, temos também, sempre muito importante, uma componente de disseminação do projeto e, precisamente, também uma componente de mercado, ou seja, perceber, ok, muito bem, temos estas novas flexibilidades, mas precisamos de remunerá-las e pretendemos então explorar os novos modelos de negócio e perceber como é que podemos então remunerar estas flexibilidades adicionais. Estes eram os 2 projetos principais que eu queria trazer-vos cá. O primeiro projeto, SysFlex, envolve a EDP Renováveis, a EDP Produção, a uns, e no outro demonstrador envolve a EDP Distribuição. Este projeto XFlex envolve a EDP Produção, sendo que o NIO coordena 2 projetos, 2 demonstradores, e a EDP Produção coordena um terceiro, mas existe aqui uma imensa sinergia e interação, até porque a EDP Produção é que é o detentor dos ativos e tem todo o conhecimento técnico. Só deixar-vos aqui uma pequena demonstração do nosso portfólio de projetos que temos na área de flexibilidade e integração de renováveis, ou seja, para além do SysFlex e do XFlex, temos então atualmente mais 3 projetos, um deles a começar em outubro, e no início do próximo ano teremos 2 a começarem na área das baterias. Só de referir, o Flex & Confu e Beyond focam precisamente a temática do hidrogénio. O IANS foca a descarbonização das ilhas e será apresentado na próxima sessão, e os últimos 2 focam a componente de storage. Agora, passando rapidamente ao Miguel Patena, até porque já estamos só um bocadinho fora aqui do horário previsto. O Miguel tem então atualmente 55 anos, fez o seu Master em Power Systems no Instituto Superior Técnico, tem também uma formação em gestão e uma formação executiva tirada na AES. Atualmente é diretor da área de inovação da EDP Produção e também responsável pela divisão internacional da EDP Produção, dedicada a serviços de consultoria. Desde 2017 é também membro não executivo do board da EDA e ele irá explicar muito melhor do que eu. A área do Miguel foca então nas novas tecnologias, floating PV, baterias, entre outras. Miguel, passo-te então a palavra. Obrigadíssimo, Nuno. E depois destes ilustres oradores, facilita-me a vida, porque os projetos que nós vamos mostrar aqui, vou partilhar convosco, são projetos, digamos, não é uma tentativa, mas uma aplicação prática de projetos que nos podem trazer um futuro diferente, ou posicionar-nos para um futuro diferente, tal como já projetou tanto o André como o Huberto naquele famoso carro do Regresso ao Futuro. E, portanto, eu vou focar aqui em dois projetos concretos, um com a eletricidade dos Açores, vamos ver já a seguir, Nuno, da eletricidade dos Açores, um projeto de baterias extremamente ambicioso, e depois mais à frente também o fotovoltaico flutuante, no conceito focado na bateria, no armazenamento eletroquímico que vamos ter, que o Filipe já abordou também no âmbito do SysFlex, e, portanto, fechar aqui nesta visão integrada, colocar 2 projetos que concorrem diretamente para todos os trabalhos de inovação e de R&D que nós estamos a desenvolver. E, portanto, aqui no armazenamento dos Açores,
Vemos aqui, se quiseres passar, para vos dar uns números assim gordos, digamos assim, são cerca de 40 milhões de euros de investimento em sistemas de armazenamento em 3 ilhas. Os sistemas de São Miguel com 20 megawatts e 20 megawatt-horas, a terceira com 15 megawatts e 10 megawatts e meio, e Santa Maria com 3 megawatts e 1,5. São estes três porque São Miguel e a terceira são as ilhas que mais contribuem para, digamos, a descarbonização da região autónoma dos Açores, e Santa Maria também pela dificuldade técnica que interessa como exemplo e imagem para o que se vai passar no futuro, e também porque havia aqui uma oportunidade excelente com fundos comunitários de colocar digamos, no terreno um projeto com esta ambição. E porque é que é ambicioso? Quer dizer, a escala, os 20 megawatts, hoje em dia já não é um número muito grande, com os 200 megawatts que já ouvimos hoje nas notícias da EDF, em Espanha 250 megawatts hora, mas tem um pormenor muito interessante, porque deve ser dos primeiros projetos em sistemas eletricamente isolados, vai ter uma série de funcionalidades e que concorrem para estas metas europeias de descarbonização, que será a substituição de grupos térmicos, e substituição como backup de grupos térmicos, com a reserva R-1, reduzir o curtailement de renováveis. Para os que não conhecem, os Açores têm uma porcentagem já bastante grande comparado com as restantes ilhas com quem se pode comparar, tem uma porcentagem muito grande já de renováveis, e isso que acontece é que existe curtailment, exatamente como vamos ver mais à frente, por ter que utilizar térmica na reserva girante. Portanto, obviamente, reduzir a dependência do fuel oil, reduzir a pegada de CO2, e aqui um ponto, se calhar o mais complicado, será o testar os sistemas de investidores como grid forming. E, obviamente, tudo isto concorre para levar aos Açores um objetivo de, pelo menos, 67% de média de penetração de renováveis, digamos que um sistema isolado, um bocadinho diferente, e isto funciona como um laboratório vivo para o que poderá vir a acontecer na Europa, como vimos nos slides tanto do Berto como do André, com a penetração de renováveis que vamos ter, obviamente, problemas de inércia sintética, falta de inércia no sistema, e temos eletrónica de potência que terá que satisfazer parte dessa inércia. Obviamente é um problema a uma escala diferente, porque estamos interligados com o resto da Europa, mas mesmo assim vai haver de certeza, e já assistimos a fenómenos de problemas de frequência que requerem inércia no sistema. Portanto, serve também como uma aprendizagem, pondo as mãos na massa. E vemos nos slides a seguir que esta ambição, já na Ilha Terceira, que é o primeiro projeto que estamos a desenvolver, e aqui em parênteses, a EDP Produção aparece contratada pela EDA como Owners Engineering, portanto fez a parte de concepção, processo de concurso, e está agora na gestão do projeto. Para a Ilha Terceira, o objetivo de passar de 38% média de renováveis para 61% só com a utilização das baterias. São Miguel passará dos 50% para os 67%, e Santa Maria, que duplicará a penetração de renováveis com a entrada destes sistemas. Mais a seguir, se quiseres, Nuno, vemos um bocadinho o que é que acontece e como é que este problema se resolve, entre aspas, na terceira. Vemos no gráfico de baixo, azul escuro, os mínimos técnicos. Vemos cerca de 14 megawatts, que são os mínimos de consumo das ilhas, e à esquerda, se virem a central térmica, que tem 73 megawatts instalados, tem dois grupos de 15 megawatts, os dois grupos maiores, e o que acontece é que, para termos reserva girante, tem que estar dois grupos em funcionamento, e o que acontece é que tem que se gerir esses grupos a mínimos técnicos com menor eficiência. Portanto, uma das coisas que é óbvio que a bateria poderá fazer é permitir operar com um grupo grande, ou um dos grupos grandes à plena carga, ou um dos grupos pequenos, que são os de 8 megawatts, à plena carga, com eficiência maior, e a bateria fazendo o backup durante a noite, porque não nos esquecemos que temos cerca de 12 megas de eólica, mais 4 de geotermia e mais 2,6 de resíduos, e portanto isso pode satisfazer o mínimo, e conseguimos então assim ter um grupo mais pequeno a funcionar
durante a noite aos mínimos técnicos. Em vez de ter um grupo de 15, temos um grupo de 8, e a bateria a fazer esse backup. E fazer reserva de -1, ou seja, se o grupo disparar, a bateria tem que ser capaz de aguentar o sistema sem reserva, sem grupos de diesel na rede. E, portanto, o controle de frequência, digamos, controle de frequência e tensão, e fazendo o chamado grid forming, né? Portanto, assegurando que os inversores, a formação da frequência na ilha. E este é o desafio. Portanto, a partir daí, a bateria terá que ser gerida, o sistema de gestão da bateria, que vemos a seguir, Felipe. O sistema de gestão da bateria terá que ser capaz de gerir portanto, o sistema de gestão, o EMS, ser capaz de gerir com um forecast de renováveis, com previsão de consumo e com o ponto de funcionamento dos grupos, e dando um set point para o funcionamento dos grupos diesel, otimizar digamos, o carregamento da bateria com os excedentes de renováveis, para ter capacidade suficiente para baixar cargas dos grupos térmicos e assumindo sempre que o mínimo de carregamento da bateria tem que aguentar o sistema em caso de disparo do grupo térmico. Portanto, tem que sempre fazer um match da carga da bateria e energia disponível de acordo com a posição do grupo térmico que está em serviço, com o forecast da energia que vai ser necessária e, portanto, este processo de otimização é bastante complexo e será dos primeiros sistemas com esta ambição também a nível internacional. E mais à frente, Nuno, para vos pôr só em perspectiva digamos, a complexidade deste sistema, é que este sistema de gestão tem que se articular com o despacho existente e também dar set points às eólicas, neste caso geotermia e resíduos, para eventual curtailment. Portanto, eles também têm que fazer a gestão de reserva girante no sistema, capacidade da bateria para satisfazer essa reserva girante e, eventualmente, dar ordens de curtailment à eólica para manter o sistema estável. Isso, digamos, vamos testar e o sistema tem que estar pronto até agosto do próximo ano, aí a terceira. Depois seguem-se os projetos digamos, da São Miguel, que está em processo de concurso. Como vos disse, em outubro receberemos as propostas e estarão prontos em 2023 e da Santa Maria igualmente. Portanto, esperemos que este processo de aprendizagem possa contribuir aqui também para este caminho que a EDP tem que fazer. E aqui não referi que este processo, todo o processo de concurso foi feito também com o apoio do NIU, que nos apoiou no processo de especificação, e também digamos, o consórcio, a Joint Venture, ganhou o concurso, que é a Siemens Fluence, a Joint Venture Fluence Siemens, conta também com o fornecimento da LabLec para os ensaios em fábrica. Portanto, aqui também uma grande oportunidade que a LabLec teve, do ponto de vista técnico e comercial, de apresentar como um laboratório também para testar estes tipos de sistemas, não só para este projeto, como para os outros projetos todos. E a seguir, brevemente, o Alqueva, porque muitos de vós já conhecem o projeto fotovoltaico flutuante, mas aqui focado mais na parte das baterias. Nuno, se quiseres passar, para vos dar aqui digamos, uma pincelada do processo de licenciamento do flutuante, que não tem sido um processo fácil do ponto de vista técnico. Tivemos que rever e fazer à cabeça todo o projeto de amarrações do sistema, mas estamos convencidos que até dezembro deste ano teremos luz verde, tanto do lado de, digamos, ambiente e segurança de barragens, mas também do lado elétrico. E porque aqui do lado elétrico, como novidade, vamos apresentar este projeto como um projeto híbrido, e Nuno, se fizeres a seguir, um projeto híbrido, como o Nuno referiu no âmbito do Sysflex, e podes passar no slide seguinte, para encurtar um bocadinho a apresentação. No âmbito do Sysflex, como viram, nós vamos ter o fotovoltaico flutuante PV hibridizado com a hídrica, e isso é o que estará no processo de licenciamento junto da DGEG, com o sistema de baterias do megawatt 1,4 megawatts. Vão-me perguntar porquê o megawatt e é digamos, o mínimo para testar e o máximo para investir, porque o processo não é economicamente viável à data,
No entanto, o que vamos ter aqui é exatamente esta combinação. A hibridização, neste caso, com fotovoltaico flutuante. Portanto, vamos escalar e a aprendizagem no aumento de escala do Rabagão para o Alqueva, que é muito mais complexo do ponto de vista técnico, toda a parte da plataforma e de amarrações. Vamos combinar hibridizado pelos sistemas auxiliares da central e simular estas Virtual Power Plants e um despacho combinado. E também complementando com as baterias para perceber até que ponto é que existe mercado ou não no futuro para esta, digamos, combinar, digamos, a flexibilidade e a capacidade de armazenamento de longo prazo com a flexibilidade e armazenamento de curto prazo, em termos de resposta. E, portanto, isto faz-nos servir, combinado com o que estamos a fazer no Sysflex e também na UNGE, obviamente, testar ao vivo estas soluções. Portanto, a aprendizagem é aplicada, digamos, do projeto dos Açores, que nos trará, digamos, um posicionamento diferente e uma aprendizagem para próximos projetos dessa área e, obviamente, este também do Alqueva, que o objetivo também é o mesmo. E não se queres passar mais à frente, vemos só uma perspectiva do lado esquerdo. Será um contentor da ordem um contentor de 40 pés, que será situado na tomada de água, e vemos o caminho de cabos a vermelho, que entrará na central, num poço, até aos armários auxiliares, e é por aí que depois, em 15 kV, que será escoada pelas linhas de 400, depois de passar digamos sim, depois de passar os 15 kV, será transformado depois para os 400 kV e será energia combinada com a hídrica. E obviamente aqui também uma espécie haverá também um teste do autoconsumo, porque temos auxiliares, o consumo de auxiliares poderá ser também comatado a um preço diferente pelo fotovoltaico flutuante. Bom, e isto que tinha para apresentar e um pequeno filme só para fazer rivalidade, para rivalizar aqui com o Nuno. E depois deixo-os à vontade para as perguntas e estarei disponível para o debate. Nuno, podes passar o filme. A transição energética é uma realidade irreversível. Em 2030, 80% da produção de energia será de origem renovável e o caminho para liderar a transição energética será a combinação do sol, água, vento e storage. Na EDP, antecipámos o futuro. Já aliámos o vento e a água já juntámos o sol com painéis fotovoltaicos a flutuar nas albufeiras das nossas barragens. Uma decisão inovadora que permitiu à EDP fazer história em 2017 ao inaugurar o projeto de 220 kW de potência no Alto Rabagão, onde mostramos a eficiência e os benefícios ambientais do fotovoltaico flutuante. Agora queremos elevar a fasquia no Alqueva. Um ecossistema onde combinamos água, sol, bombagem e storage com baterias. Queremos implementar um laboratório vivo com 4 MW de fotovoltaico flutuante, onde vamos testar o conceito inovador de articulação entre geração renovável, intermitente e não intermitente na mesma infraestrutura. Com um investimento de 3,5 milhões de euros, vamos deixar uma marca de inovação no Baixo Alentejo, mantendo o nosso compromisso com a sustentabilidade. Este é um novo projeto que reforça a ambição da EDP na liderança da transição energética. Ora, muito obrigado, Miguel. Acho que temos aqui um bom rival ao vídeo que eu mostrei. E vocês têm aqui um desafio muito grande pela frente e muito interessante ao mesmo tempo. Agora, tínhamos aqui programado uma roundtable e íamos começar por uma série de perguntas feitas aos nossos oradores, ao nosso painel de especialistas, mas visto que temos aqui algum atraso na sessão,
vamos então, e porque também temos várias questões aqui no nosso Q&A, vamos então passar diretamente às perguntas do público. Então, começando aqui pela primeira, que é uma pergunta que no fundo são duas, que diz o seguinte: em 2030, 2050, haverá habitualmente preços de eletricidade negativos ou haverá um design radicalmente diferente de receitas? Para esta pergunta, se calhar vou pedir ao Berto Martins para responder. Berto, estás em muted. Sim. Ok, agora sim. Agora. 2030 já vimos há bocadinho a nossa viagem do tempo, que sim, que seriam preços negativos. 2050 não sabemos, que ainda não fomos lá. Mas eu diria que à partida, sim, haverá preços negativos. Não tão negativos como agora. Agora, muitos desses preços negativos são também motivados pelas ainda existentes feed-in tariffs em alguns países e em algumas tecnologias que motivam de alguma forma esse preço negativo. No futuro, não serão tão negativos. Mas ainda assim acredito que existirão. Quanto à questão das receitas, claro que para manter a tal sustentabilidade do setor, como falámos também durante as apresentações, terá que forçosamente haver outro tipo de mecanismos de remuneração, sejam os tais mecanismos de pagamentos pagos por capacidade, ou sim, remuneração por capacidade, ou possibilidade depois de poder ter outro tipo de contratação de serviços com os operadores de sistema que de alguma forma também viabilizem os investimentos. Ainda assim, há um outro tema que também para 2030 e 2050 também foi abordado, mas que também contribui para um alisar destes preços negativos e que diz respeito à tal gestão ativa do consumo e às outras tecnologias de armazenamento que permitirão aproveitar os sinais de tempo real de preços negativos para de alguma forma fomentar o consumo e a utilização dessas tecnologias de armazenamento nesses mesmos períodos e, portanto, com isso também tendencialmente haverá alguma proximidade do zero e não tão negativo. Mas sim, preços negativos creio que sim, que iremos ter. Ok, muito obrigado pela resposta. Temos agora outra. André, então, é uma pergunta que também está dividida em duas partes. A primeira refere: este mercado é sustentável? A segunda diz: os preços das renováveis caem com maior oferta e à noite sobem onde não há solar. As margens da CCGT são negativas, não é paga capacidade de disponibilidade? Sim, essa questão da sustentabilidade do mercado é algo que está muito na ordem do dia e, efetivamente, este mercado foi desenhado quando nós tínhamos um sistema muito baseado em centrais térmicas que podiam ajustar a sua produção à procura. Para as renováveis, e como aqui está muito bem dito, quanto há mais renováveis, menor é o preço, tendencialmente. E isso torna difícil de remunerar as renováveis só por este mercado. Existem um conjunto de mecanismos que podem ser implementados, e há vários países que estão a fazê-lo, Portugal inclusive, que é fazer um leilão onde se pode dar alguma previsibilidade de receitas aos investidores, fixando um preço para a eletricidade que eles produzem. Naturalmente, isto é quase um mercado paralelo, mas é algo que está a ser muito estudado. Relativamente às CCGTs, existe este problema de remuneração, porque o que é expectável e até desejável é que elas trabalhem cada vez menos, do ponto de vista de sustentabilidade, mas elas podem desempenhar um papel muito relevante no médio e curto prazo e é preciso garantir que têm viabilidade económica para não fechar. Caso contrário, o incentivo é fechar. Neste momento, em Portugal, não existe um pagamento por capacidade de disponibilidade. Em Espanha está a haver uma consulta pública para criar um mecanismo desse tipo e a própria Comissão Europeia já definiu um conjunto de passos que devem ser tomadas para estes mecanismos existirem. Portanto, vamos esperar ver o que acontece agora em Portugal, mas é um ponto que eventualmente terá que ser promovido. Ok, muito obrigado, André. Miguel, temos aqui uma que foca na questão da bombagem na hídrica. Então a pergunta é a seguinte: se estávamos a importar energia, então para que a bombagem da hídrica? Bom, eu acho que se calhar quem pode responder melhor a isso que gera os mercados é o Berto. E suponho que isso será uma questão de preço, não é? E preço e custo de oportunidade. O que importa aqui é que, obviamente, como já disse o Berto e o André, a bombagem tem sido graças à bombagem e à capacidade que nós temos de armazenamento que temos
digamos, aguentado o sistema com tantas renováveis. Agora, esta parte esta parte particular, se calhar o Alberto pode explicar, porque tem a ver com uma oportunidade de negócio e com preços que estão na altura em que isto foi feita a transação. Se calhar o Alberto, eu passava a palavra ao Alberto. Obrigado, Miguel. Sim, efetivamente foi isso que aconteceu. Ou seja, quando falamos de importar energia, muitas das vezes, enfim, para as pessoas que estão mais afastadas do setor, é um tema que se torna, mas porquê importar energia quando nós temos recursos em Portugal e nós também temos a nossa hídrica, porquê é que estamos a importar? Importa-se só em 30 segundos também dizer que a hídrica não tem, apesar do custo variável de produção ser próximo do zero, estamos a falar de uma produção à custa de água, não nenhum combustível fóssil, não nenhuma compra de determinado tipo de ativo para produzir energia, portanto custo variável próximo do zero, mas a água tem um valor. E usar toda a água num determinado período do ano implicaria que depois tivéssemos déficit de energia no restante período e, portanto, a água tem que ser gerida com base nesse valor intrínseco que a própria Albufeira tem e, portanto, com isto significa o quê? Transportar energia de umas horas para outras é efetivamente uma das grandes funções da bombagem, não só em termos do armazenamento por segurança do sistema, como o tal fator económico, que é eu bombear água num período em que a energia está muito barata, no limite próxima do zero ou até negativo, como estará em 2030, e poder depois voltar a produzir energia com a mesma quantidade de água, mais tarde, em horas onde o preço estiver já significativamente mais interessante. E, portanto, por um lado estamos a resolver um problema do sistema, que é um déficit de consumo para poder acomodar toda essa energia barata, e por outro lado estamos também a baixar os custos globais para o consumidor final e para o sistema elétrico, porque se não tivéssemos essa bombagem a funcionar nos dois modos, quer no modo reversível, quer no modo gerador mais tarde, teríamos seguramente recursos mais dispendiosos para conseguir satisfazer os consumos e cobrir o diagrama de cargas nacional. Portanto, claramente é uma situação económica, portanto, comprar energia barata para poder utilizar a bombagem e vender essa mesma água posteriormente a um preço que cumpra o objetivo dessa mesma operação de bombagem e poupe com tecnologias mais caras. Alberto, já agora deixa-me o Nuno aqui pôr um bocado de arena nas engrenagens. E obviamente que este papel da bombagem com armazenamento de longo prazo vai ter um papel mais preponderante nesse tal teu futuro 2030, não é? Porque sem dúvida. Não é só, vai ser uma bombagem, digamos, um armazenamento sazonal. Tu achas que isso vai ter grande impacto ou não? Bem, já estamos a fazer perguntas uns aos outros no painel, mas enfim, é uma pergunta muito interessante. É um debate também, esse é o objetivo. É uma pergunta muito interessante, e eu acho que sim, sinceramente, eu acho que a bombagem tem um papel muito importante nesse armazenamento de larga escala, de bulk storage, como dizem os ingleses. Acho que a que temos é relevante, mas inclusivamente deveríamos procurar ter mais. Mas estamos a falar de bombagem com essa capacidade de transportar energia de uns meses para os outros. Alguns dos projetos que muitas vezes nós temos analisado, não só na EDP, enfim, como a nível de outros países, de bombagens de mais curta duração, ou seja, a tal bombagem económica que falei há pouco, do período da noite para o dia, ou de um vazio da tarde para a noite, é interessante economicamente, mas não se viabiliza financeiramente com facilidade. Esta outra com capacidade de armazenamento por trás, portanto uma bombagem sazonal, o caso no nosso caso do Alqueva é paradigmático, teríamos efetivamente muita capacidade, um Alto Rabagão também tem essa potencialidade, e temos alguns outros reservatórios no nosso portfólio que, não tendo bombagem neste momento, eventualmente num cenário em que exista algum pagamento por esse serviço de sistema tão importante para o abastecimento e para a segurança do abastecimento do país, possa no limite até ser utilizado e viabilizado. De momento torna-se complicado porque o enquadramento de mercado que temos e a incerteza que temos, quer regulatória, quer do ponto de vista do próprio funcionamento do mercado e a volatilidade de preços, não permite que as empresas tomem essa decisão de uma forma tão rápida quanto isso.
Ok, muito obrigado. Agora tentando responder, temos aqui várias perguntas e temos aqui o limite das 6h30, mais ou menos, para cumprir, mas vamos tentar responder às outras perguntas. Existe aqui uma que fala da importância das interligações e da questão de haver uma interligação que é fraca com França. Ou seja, qual é que será a importância das interligações neste futuro? E se prevê alguma nova interligação com França, de forma a tornar esta ligação com o resto da Europa mais fiável? Qual será então este papel das interligações? Não sei quem quer responder. Rapidamente. Sim, eu posso pegar. Portanto, a questão das interligações é algo que está em debate na União Europeia e existem objetivos concretos para fazer aumentar as interligações entre os diferentes países e, portanto, Espanha e França é um problema identificado e é algo que existem já vários planos para fazer aumentar essa interligação e acaba por ser muito útil por vários motivos. Um deles é o que o Berto já mostrou, quer dizer, o exemplo claro de nós importarmos eletricidade de Espanha para bombar água. Portanto, estamos a ajudar o sistema espanhol, estamos a ajudar o sistema português. É um claro exemplo de colaboração entre países, mas também temos que ver, com maiores distâncias, podemos estar a falar de complementariedade entre recursos energéticos e até mesmo em diagramas de carga. Os nossos perfis de consumo são necessariamente diferentes dos do centro e norte da Europa, não só porque temos estilos de vida diferentes, como temos fusos horários diferentes. Okay? Portanto, as interligações aqui têm um papel muito relevante. E ligando com outra pergunta que está aqui, são também uma forma de fazer backup às tecnologias renováveis que nós temos. Portanto, em alturas em que nós poderemos ter baixos recursos renováveis disponíveis, outros países poderão ter recursos suficientes para nos abastecer, existindo essas interligações. Portanto, o desafio é perceber como é que as vamos remunerar e como é que vamos garantir que elas são efetivamente construídas. Uhum. Se me permites, Nuno, claro. se me permites, Nuno, só complementar exatamente o que o André disse na parte final, que para mim é crítico. No mundo ideal, digamos assim, com uma interligação quase infinita, aquilo que o André disse é evidente e é lapalice, digamos assim. Ou seja, neste momento os países nórdicos têm excesso de água também e têm dificuldades em colocar a sua energia. Se a interligação estivesse disponível, a energia poderia vir até à Península Ibérica e o preço da energia baixaria para todos os mercados. Mas há a questão da remuneração, portanto, quem paga e em que condições. Não esqueçamos que nós temos, cada um de nós no seu país, um operador de sistema. Cada um com a sua visão e cada um com as suas responsabilidades. E estamos a falar de uma rede europeia que está interligada, mas cujas políticas e cujas metodologias de construção / remuneração não são exatamente iguais. E para se construir uma linha, de facto, tem que se pagar. E muitas das vezes juntar todos estes interesses, porque há um país que sai beneficiado, mas há outro que sai prejudicado, e politicamente conseguir conjugar todos estes interesses, não é fácil. Okay? Portanto, há de facto a questão, tecnicamente seria desejável, mas depois temos que sempre balancear aquilo que na realidade é execuível com o que é desejável. Ok. Muito obrigado, antes de mais. Passando agora à próxima, com baixos níveis de recurso hídrico, solar e eólico, como é que será garantida a segurança do abastecimento? Uma vez mais, com o storage, não, com o storage de longo prazo, como dizia o Miguel e falámos há pouco, e também com aquele conjunto de serviços de sistema que terão que surgir, porque isso implicará uma composição dos portfólios diferentes da atual, e portanto aquelas necessidades de serviços de sistemas especiais que por enquanto numa Europa interligada ainda não se sentem, seguramente que se irão sentir no futuro. Mas do ponto de vista de segurança do sistema, com uma inércia sintética proveniente de gestão de consumo ativo, com baterias eletroquímicas ou todas as outras flexibilidades que temos nos ativos renováveis, uma própria eólica pode também ela fazer algum tipo de regulação secundária, sim desperdiçando alguma energia do vento, é um facto, mas sendo a única tecnologia passível de disponibilizar esse serviço, é uma das opções para o fazer. Em termos de segurança de abastecimento, eu não vejo um grande problema, desde que, como disse na apresentação também, politicamente se tomem as medidas e se deem os passos necessários para que surjam todos os investimentos necessários no setor e que permitam garantir essa segurança. Deixa-me pegar nesta, Nuno e Berto,
nós vimos nessas apresentações, vimos, e o Nuno mencionou tanto o Sysflex como o Xflex, e no Sysflex em particular, o que se pretende também é estudar esta teia, desde da gestão de consumo ao despacho em tempo real destas tecnologias intermitentes ou intermitentes, seja o venda nova, seja um parque eólico, alqueva, baterias e por aí fora. E nós vimos também nestes leilões de solar, muitos deles foram ganhos com armazenamento. E o código de redes, também todos os inversores que vão entrando na rede têm que ter esta capacidade também de controle de frequência, não é? Portanto, nós vamos assistir a uma capilaridade do sistema e uma série de sistemas de potência, digamos, eletrónica de potência, sim, que vai ter que satisfazer e vai ter que responder a esta volatilidade, digamos assim, a estas possíveis variações de frequência. Portanto, como o Berto diz, e teremos também o hidrogênio, também como grande consumidor de energia e poderá também contribuir para a estabilização da rede, não é? E, portanto, tudo isto vai concorrer de uma forma virtuosa, queremos nós, e para garantir a segurança do abastecimento. Exatamente. E para completar apenas, é precisamente essa pool de flexibilidades que depois vai precisamente conseguir fornecer a tal flexibilidade, a tal estabilidade ao sistema que é necessária para atacar em tal a variabilidade dos diferentes recursos. Agora, tem aqui uma que eu posso responder muito rapidamente, que basicamente diz como é que se prevê implementar na prática a VPP, ou seja, o contexto real de mercado em 2021. Sim, é verdade que o conceito da VPP, ou seja, de gestão deste portfólio integrado, bate um pouco com o conceito atual das áreas de balanço que temos em Portugal. Para a demonstração real, temos coordenado essa parte de demonstração com a REN e poderemos fazê-lo durante um período limitado de forma a validar a nossa solução, sendo que após o projeto será então necessário, não será possível implementar isto, não será possível implementar este conceito de gestão de portfólio integrado, sendo que para tal seria necessário termos outro conceito de área de balanço. Passando agora mesmo às últimas, Miguel, esta para ti, o tempo de vida útil dos sistemas de armazenamento eletroquímico não pode ser um constrangimento económico à sua aplicação? Quer dizer, o tempo de vida útil de qualquer ativo é sempre uma variável para a análise económica. Portanto, nós não podemos dizer, bom, se dura 5 anos já não é bom, mas se durar 10 já é bom. Não é isso. O que interessa ver é se o business case, o modelo de negócio, acomoda digamos, uma substituição ou uma renovação de baterias para manter o nível de armazenamento. Portanto, isso faz parte da equação. Portanto, se houver um modelo de negócio que aguente isso, a bateria com uma duração de 5 anos, ou uma duração de 10 anos, uma duração de 15 anos, será um bom negócio. Assim como uma hídrica que é feita há 50 anos ou 70 anos, ou uma térmica há 25 ou há 30, ou um parque eólico há 30 ou 35, se as baterias, se o modelo de negócio encaixa 5 anos, ótimo, não precisa de 10. É tão simples como isto. E, portanto, há de haver espaço, e nós queremos é que há espaço, com certeza, para este tipo de tecnologias. E o mercado vai precisar deste tipo de soluções. Pode não haver agora um enquadramento regulatório que permita viabilizar estes projetos, mas o sistema vai ter necessidade deste tipo de serviços e, portanto, há de haver uma solução para responder a esta pergunta. Ok, e agora uma última. Como poderá-se remunerar a reserva girante inércia virtual? Berto, podes responder a esta. Também temos abordado isto, por exemplo, no Sysflex, no Xflex. Sim. Sim, do ponto de vista da remuneração, aqui fundamentalmente terá que ser algo relacionado com uma contratualização a médio prazo, digamos assim, porque não se prevê que possa existir um mercado, digamos assim, para remuneração deste serviço. Portanto, aqui estamos a falar de uma capacidade que alguns ativos no sistema deverão colocar à disposição dos operadores para, na eventualidade da ocorrência de um incidente, poder vir a ser mobilizada. No limite, se nunca existirem incidentes, nunca existirá uma grande necessidade deste serviço. E, portanto, a grande parte da remuneração deste género de serviços será fundamentalmente à custa de uma contratação pela disponibilização do serviço, que poderão ser leilões anuais ou plurianuais, inclusivamente,
mas que de alguma forma garantem estabilidade para que o investidor depois possa de facto avançar com este tipo de sistemas e de projetos. Ok, muito obrigado. E aliás, só para completar, é aliás o que se tem visto, por exemplo, em diferentes geografias, como por exemplo Irlanda e Reino Unido, como são ilhas, têm outras questões de estabilidade, não têm uma rede europeia tão grande que garante essa estabilidade, e aí já é uma realidade a remuneração de certos serviços de sistema que atualmente não existem na Europa continental. Ora, já conseguimos, passámos aqui um bocadinho das 6h30, mas conseguimos responder a todas as questões. Passo então aqui ao último slide, que era este. Fecho então a sessão. Queria agradecer primeiro aos meus oradores. Passámos aqui um bocadinho do tempo, mas acho que tudo isso foi compensado pela qualidade das apresentações e pela interessante discussão que se gerou aqui. E quero também, depois o Alexandre irá fazer a conclusão a seguir, mas quero deixar um abraço virtual a todos vocês que assistiram, especialmente àqueles que assistiram pela primeira vez. E espero que tenham gostado e que continuem a acompanhar esta série de R&D Sessions. Alexandre, passo a ti. Obrigado, Nuno. Também agradecer a ti, Nuno, pela organização desta sessão e aos nossos convidados. E agradecer a todos os participantes, ao público que assistiu. Só relembrar que daqui a 15 dias então teremos nova sessão. Esta será dedicada à apresentação de 5 novos projetos que ganhámos recentemente e que vão ter início no mês de outubro, de áreas diversas, também alguns também sobre a descarbonização das ilhas, sobre edifícios, sobre 5G, várias temáticas que acho que vai ser interessante. Portanto, convido-vos a participar daqui a 2 semanas. Mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa tarde.